Bem, amigos da Ponte Pra Cá, estamos de volta com mais uma edição desse podcast quinzenal aqui que a gente faz com tanto amor e carinho, né? Sempre trazendo novidades aí da nossa querida cidade de Alvorada. Eu tô aqui com ele, né? O inenarrável, o de trajetória inexplicável, eu diria, Guilherme Wunder. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Matheus. Lembrando que hoje é dia 6 de dezembro, é o dia que a gente está gravando esse programa. Boa noite, bom dia, boa tarde ao nosso público também que nos escuta, né? E antes de a gente entrar na pauta, explicar um pouquinho que a gente atrasou um pouco essa semana a gravação, porque tinham pautas bem importantes para acontecer na cidade e que a gente acabou aguardando um pouquinho ela ter essas resoluções para poder gravar. Então atrasou, mas por uma boa causa, né, Matheus? Não, isso aí que tu falou, a gente atrasou de propósito dessa vez, não foi como das outras vezes que a gente atrasou sem nenhum propósito. O motivo vocês vão entender conforme a gente vai desenvolvendo esse nosso bate-papo aqui sobre a Alvorada, mas eu acho que sem mais muitas delongas, né, vamos já começar a primeira pauta. Isso, vamos lá. A primeira pauta que a gente traz é uma pauta positiva aqui da cidade, né? Que a Alvorada é a locomotiva do desenvolvimento econômico do nosso estado aqui. Para quem não sabe, foi inaugurado e tem sido inaugurado, né? Muitos novos empreendimentos de uma magnitude importante e interessante para o emprego da nossa população aqui na Alvorada mesmo, né? O Guilherme ele vai se aprofundar um pouco mais porque ele é o nosso cara econômico aqui do podcast, mas é isso, né? São mercados de metalúrgicas, indústrias. O Alvorada não para de crescer. É isso aí, Matheus. Nos últimos dias a gente teve dois grandes empreendimentos que foram inaugurados no município, na área de varejo, de atacado, né? Que foi o Carnet. Atacarejo, eu diria. Atacarejo. Que foi o Carnet Open Mall, que é um mercado com uma estrutura com tabacaria, outras lojas junto, e o Stock Center, né? Que é daí sim uma loja de nome, acho que pelo menos estadual, quiçá nacional, né? Eu tenho, acho que tem Santa Catarina, Paraná também. Então é uma rede muito grande. Essas duas redes inauguraram no município essa semana. Na semana passada, desculpa. Dezenas, se não centenas de empregos sendo criados, né? E para o nosso município, que é um município tão carente, que tem a fama de cidade de dormitório, que tem o PIB mais baixo do estado, a gente ter essas vagas de emprego sendo criadas, que vão fazer com que os alvoradenses fiquem aqui, trabalhem aqui, gastem seu dinheiro aqui, acho que é importante, né, para uma cidade que ainda sofre um pouco no questão de desenvolvimento econômico, né, Matheus? É uma cidade estigmatizada, né, eu diria. É uma cidade que ela é vista como uma cidade dormitório, e a gente sabe muito bem que, em parte, é verdade, né? A força de trabalho alvoradense trabalha realmente nos municípios da região metropolitana e principalmente Porto Alegre, né? Então é cada vez mais importante que apareçam empreendimentos como esse na cidade. A gente também, o Gui acho que vai falar um pouco mais pra frente, mas também tem um anúncio da metalúrgica Ciron, né? Que tá vindo pro nosso município aqui, que é uma metalúrgica, uma fábrica de implementos agrícolas e tal, né? E também tem a perspectiva de ser uma das maiores empresas, quiçá a maior empresa que está no nosso distrito industrial. E a gente sabe que os empregos industriais são mais bem remunerados do que os empregos no varejo, no comércio. Então é uma felicidade a gente poder também conversar sobre essa pauta, né? Não só criticar, né, como a gente faz bastante, né, que a gente gosta de criticar, né, mas é interessante esses movimentos que estão acontecendo em Alvorada. Sim. Eu acho que é muito importante a gente ter essa questão, assim como tu citou a Fundição Ciron, é uma empresa que vem de Santo Ângelo muito grande, uma empresa com uma base absurda, assim, que vem para cá muito por causa da rede, isso é uma coisa que eles já divulgaram, a rede de energia elétrica da CE aqui em Alvorada é uma das redes com maior estrutura para receber uma grande empresa, e por isso que a Fundição Ciron está saindo de Santo Ângelo e vindo para cá, vindo para a região metropolitana e veio para Alvorada. É para ser sim a maior empresa do distrito industrial da cidade, uma empresa que chega muito grande, essas sim centenas de empregos sendo criadas só numa empresa. Obviamente que eles ainda estão na parte de preparação de terreno, né? É uma coisa que vai demorar um pouco mais, mas esses empregos já geram na construção, né, da estrutura.
E é mais uma empresa, e como tu falou, né? É uma empresa com emprego, com uma estabilidade maior, muitas vezes, que a gente sabe que o mercado tem emprego de temporada, e indústria já não é tanto assim. Então a gente tem, vamos somar essas duas aí, a Fundição Ciron vindo de Santo Ângelo, com mais essas duas empresas de mercado, de atacarejo, como tu citaste, são 3 empresas que vão gerar aí sim quase 1.000 empregos, seja diretos ou indiretos, vai gerar a economia na cidade, vai ajudar a melhorar o PIB do município. E é como tu disse, a gente, assim como a gente muitas vezes critica e fala mal quando tem que falar, quando é possível elogiar ou quando tem espaço para elogiar, a gente vai elogiar. E acho que é importante isso, assim, a gente valorizar esse investimento do ensino industrial, esse investimento no município, para realmente mudar esse estigma da cidade dormitória, mudar esse estigma de uma cidade que sofre com alguns preconceitos e fazer com que a população que está aqui na cidade tenha sua autoestima elevada, né? E que esses movimentos eles sejam um pontapé inicial para que o desenvolvimento econômico seja sustentável aqui no nosso município, né? Que é sempre interessante, né? Isso, acho que isso que fica assim nessa primeira pauta, que é uma pauta talvez um pouco mais curta assim mesmo, mas que a gente achava importante ressaltar, que é o desenvolvimento econômico aqui dentro do município. Agora a gente vai para a coluna do Fábio Marçal. Esse homem que a trajetória dele dispensa comentários, né? Libada, né? É libada, eu diria. Se ele disputasse alguma coisa, a nota dele era 100. Ah, não, com certeza. Era 100, com certeza. E essa semana ele fala um pouco sobre CONAI no espaço dele, né? Então acho que é interessante, é uma pauta já de um alcance nacional, mas obviamente ele traz um pouco aqui para o município. Então vamos ouvir o que o Fábio tem para dizer? Vamos lá. Olá, pessoal, ouvintes do podcast da Ponte Pra Cá. Eu sou Fábio Marçal, professor e diretor-geral do Campus Alvorada, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E estou aqui com o passe livre para tratar com vocês alguns temas de relevância nacional e internacional, mas que ecoam aqui no nosso município. E hoje a conversa é sobre a Conferência Nacional de Educação, a CONAE. Esta conferência ela é chamada, disparada pelo Ministério da Educação, ao qual convoca os fóruns, as secretarias municipais e estaduais de educação, para que se aglutinem nesse processo de debate, de apontamentos e de indicação dos pontos que serão referência no nosso Plano Nacional de Educação e as suas respectivas estratégias dentro desse mesmo plano. Em Alvorada, a discussão aconteceu nos dias 24 e 26 de outubro. O Fórum Municipal de Educação chamou essa conferência municipal, e aqui dá para abrir um parênteses e dizer que foi muito tímida a organização, o envolvimento, o engajamento na nossa cidade, e essa timidez vem pela própria postura do fórum. Um fórum que não se reúne, muito fragilizado e com muitos dos seus assentos ocupados pela gestão municipal, seja do executivo do nosso município ou pela Secretaria de Educação. Então, o fórum não cumpre o seu papel propositor, crítico e fiscalizador e proponente das políticas de educação no nosso município. Discutiu-se nessa etapa municipal 7 eixos em que definirão, então, como dito anteriormente, a organização e a estrutura do nosso Plano Nacional de Educação. E aqui eu quero me deter num eixo específico, que é o eixo 4, que fala de gestão democrática e educação de qualidade. Eu estou centralizando o olhar para esse eixo porque existe uma realidade que me preocupa e me preocupa bastante. É o fato das direções das escolas da rede municipal de Alvorada serem indicadas pela gestão da prefeitura e com apoio da Secretaria de Educação e com um aval de forma muito informal, mas que todo mundo sabe, de alguns vereadores da nossa cidade. Isso me assusta e me espanta,
porque fragiliza a democracia de uma forma muito evidente dentro das escolas. Um diretor e uma diretora têm que ser o representante legítimo da sua comunidade. Alguém que defenda as pautas da sua comunidade. E não um agente político que atua como um escudo ou alguém para referenciar a política do prefeito, da prefeita ou do secretário e da secretária de educação. Outro espanto que eu tenho nessa pauta é de que percebo um silêncio bem vigoroso sobre isso, não se fala nisso nas escolas. No legislativo ninguém aponta isso, nem um vereador, nem uma vereadora traz essa pauta. E pela gravidade do que isso representa, é espantoso esse sonoro silêncio da nossa comunidade de professores, professoras, educadores e educadoras de uma realidade que vem se perpetuando há mais de 4 anos. É importante destacar que agora próximos passos já foram dados em termos de conferência nacional. Aconteceu em novembro a conferência estadual e em janeiro, como eu tinha dito anteriormente, de 24, fecha-se essa conferência de educação em Brasília, onde se encontrarão os delegados indicados nos municípios, nos estados, para estar fechando esse documento e consolidando o debate sobre as questões de educação no nosso país e que ecoam no nosso município. Eu tenho muita expectativa de que a educação pública seja fortalecida e, nesse sentido, é imprescindível a democracia ser um elemento muito sério, real e balizador das políticas, dos planos nacionais e do nosso fazer na área de educação. Um abraço, até a próxima. E a próxima pauta que a gente vai trazendo é um evento que aconteceu na cidade, né? Agora voltamos ao nosso chão aqui, a pauta política, né? O evento do MDB, que o Gui vai dar uma pincelada sobre o que aconteceu, né? Não é só o evento do MDB, né? Várias coisas aconteceram na política e estão acontecendo porque a gente está chegando cada vez mais perto do período eleitoral. Isso. A gente dividiu essa pauta em 2 atos, né? Então, para vocês, até para não ficar um bloco muito pesado. Mas, primeiramente, no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra aqui no município. Não, dia de Consciência Negra no Brasil todo, obviamente, mas aqui no município, o MDB de Alvorada organizou um evento chamado Mobiliza 15. É um evento que contou aí com, segundo partido, cerca de 800 pessoas. Particularmente eu estava no evento, não vi tudo isso. Nas fotos estava cheio. Isso, não cheio. Negar. Não, mas 800 é muita gente, mas estava cheio, sim. E o MDB registrou em torno de 200 novas filiações, pelo menos ele divulgou isso, um número bem expressivo, né? Diga-se de passagem. Um evento que teve aí o Alceu Moreira e o Juvir Costela como 2 grandes lideranças a nível estadual e federal, né? O Alceu Moreira é deputado federal e o Juvir é deputado estadual e secretário do Eduardo Leite. Além disso, a gente teve representantes de outros partidos políticos, né? Presidente do Solidariedade, presidente do PTB, presidente do Podemos, presidente do PSD, a nível municipal estiveram presentes. O prefeito Apolo, que é uma figura que dificilmente se encontra na cidade, fora do horário de expediente da prefeitura, participou desse ato como uma figura, a maior liderança que o MDB tem no município, então obviamente ele teria sim que estar presente. E foi um evento que marcou muito aqui a cidade, chamou atenção pela proporção e por um ato que confirma, talvez, ou dá uma chancela à pré-candidatura de Neuza Abruzzi à prefeitura de Alvorada, né? Mas a gente pode dizer que o MDB botou o bloco na rua? Acredito que sim. Acredito que o Chama Que Eu Vou, que é o nome do bloco carnavalesco deles, está na rua. Mas teve personalidades da política que se esperavam lá e que não estavam, né, Matheus? E é isso que levanta, né, o nosso debate das articulações do MDB e, por conseguinte, da Neuza Abruzzi, né? E o quanto que está sendo efetiva e o que vai sair, né? O que vai se apresentar lá quando as chapas forem ditas, né?
Isso, porque, por exemplo, assim, a gente tem duas figuras que também se lançaram como pré-candidatos a prefeito e que compõem a atual administração. Márcio Barcelos, atual secretário do município e o pré-candidato do PSDB, e o Cristiano Schumacher, vereador do PTB, mas que está aguardando a janela partidária para se encaminhar ao PDT, que no momento deste evento ainda contava com cargos no governo, e a gente vai entrar mais para frente num segundo bloco de política, falar um pouco mais disso. Eles não estiveram no evento, tá? Eles não participaram desse ato do MDB. E além disso, teve um momento que chamou a atenção, que foi uma fala do Gilberto Costela, que em determinado momento começou a citar os partidos que estavam presentes, e quando ele foi citar o PDT, a Neuza Abruzzi, pré-candidata, disse: este ainda não está fechado. Esse foi um momento que, para quem estava ali mais próximo, porque ela não falou isso no microfone, conseguiu ouvir e pegar um pouco. Então a gente tem essa avaliação, assim, era um evento que sim tinha vários partidos, Solidariedade, Podemos, PSD, tinha representantes do Republicanos, mas não o presidente, mas tinha alguns representantes. Mostrou ali uns 5, 6 partidos muito fortes, mas duas fortes, entre aspas, porque nem todos têm representante na Câmara, mas as figuras que estão ali estavam postulando ou estão postulando compor essa chapa não se fizeram presentes, e nem seus líderes partidários. Vou poder ir no Schumacher, mas e a Giza, que é a presidente do PDT, não e o Márcio, mas e o Walter Sleifer, que é vice-prefeito, e o presidente do PSDB. Até para acenar, né? Acenar alguma futura coligação, né? Isso, e nenhum desses duas pessoas tiveram, assim, o que chamou muita atenção para quem tava, né? Porque daí, ao mesmo tempo que o evento mostra uma força e chancela um pouco a candidatura da Neuza, vai concorrer com quem, né? Apresenta certas fragilidades, eu diria, né? Em algumas pessoas que a gente já trouxe como que estavam se aproximando, principalmente o vereador Schumacher, né? Que chegou a gravar vídeos, né, para rede social junto com a Neuza Abruzzi e tal. E mais pra frente a gente vai entrar nessa seara. Mas acredito que sim, o PDT, o MDB, né, fez para mostrar sua força, né? Trouxe figuras nacionais, como tu bem disse, para mostrar que sim, é um partido que é relevante. Mas também entra no ponto de que Neuza Abruzzi não é o prefeito Apolo, né? Eu acho que isso aí vai ser pauta central quando se fala do MDB e dessa possível candidatura. Como a gente sempre diz, a gente também não pode dizer quem vai concorrer e quem não vai concorrer, a gente está conjecturando aqui, né? Mas apresenta certas fragilidades nessas possíveis alianças que vão vir, né? Isso, porque agora a Neuza Abruzzi nesse cenário, obviamente que pode acontecer ali na frente o Márcio ou o Schumacher serem vices dela. O Schumacher tudo indica não, a gente vai falar mais na frente, mas o Márcio segue no governo. Só que assim, é o que tu falou, o Apolo não conseguiu construir na Neuza uma candidata à sucessão com tamanha força que ele tem, ou o próximo disso, com tamanho carisma, por mais que a gente não ache o Apolo carismático, do jeito dele ele é carismático, então... A trajetória do Apolo, né? Isso. Cria um carisma, né? Eu acho que o termo trajetória vai estar muito presente no programa de hoje. Eu tô sentindo que tá vindo de ti, Matheus. Tá vindo. É que, cara... A minha trajetória não é tão forte quanto quem a gente tá falando aqui. Mas assim, eu acho que tem essa questão assim de que começa a se construir um ambiente que, por mais que, beleza, hoje nos partidos que estavam ali presentes, o PTB, hoje a figura mais forte seria o secretário de saúde, Jader Fraga, que não se lança como candidato a prefeito, deve ser candidato a vereador. Neto Girelli deve ser candidato a vereador. Elias Fernandes deve ser, tá no PSB, deve aproveitar a janela para o PTB, candidato a vereador. O PSD, o Espeto, não deve arriscar um executivo também. Solidariedade sequer tem vereador. Podemos sequer tem vereador, pode receber o skin na janela, que também não acena com essa possibilidade de vir a prefeito. Então, o cenário que se desenha, e daí a crítica que a gente faz ao MDB sobre a Neuza Abruzzi é uma crítica que a gente pode fazer a outros partidos, tá? A construção de sucessores como lideranças políticas na cidade. O Apolo não conseguiu construir a Neuza, tenta engatar o nome dela, e digo mais, o MDB tem que ter um candidato, tá? A população votou 8 anos no 15, votou 2 eleições no 15. É muito mais fácil tu defender o 15 para a população, que é o número do Apolo, do que agora o Apolo é 12, o Apolo agora é 14. Não, é 15. E ainda mais não sendo Apolo, sendo sucessora, mas já vai ser difícil essa transição de votos. Trocando o número vai ser mais difícil ainda. A Neuza tem que vir a candidata, mas com quem? E daí vai arriscar vir e daí um MDB que vem de uma reeleição, tendo feito 30 mil votos e 24 mil votos, ganhando uma deputada, como era o caso da Estela,
ficar em segundo ou terceiro lugar numa eleição, até onde os militantes do MDB não vão fechar acordos por fora do partido, como a gente sempre viu isso. O Zezo é um caso que na última eleição o PDT estava com a Estela, o Zezo não fez campanha para a Estela, que não garante que o MDB, por medo de perder cargo, não vai fechar alianças com outros candidatos e vai abandonar, e nem o próprio MDB vai abraçar a Neuza. Isso, e daí tem que entrar na nossa análise também o quão palatável é o nome Neuza Abruzzi até internamente do partido, né? Porque a gente sabe muito bem que ela é uma figura que às vezes não é tão benquista quanto o prefeito Apolo, por exemplo, né? E isso também tem que ser contado, levado em conta, né? Como essa administração vai lidar com isso, né? Existe a possibilidade de Neuza não concorrer no próximo pleito e o MDB lançar outro nome? É difícil porque a gente não tem ninguém em mente, né? E a gente percebe movimentações do governo para transformar esse num nome mais possível, né? Acredito que seja o nome que esteja mais desenvolvido lá dentro do MDB. Também não participo do partido nem nada para ficar sabendo sobre isso, né? Mas pelo que a gente enxerga e consegue observar de fora, o nome Neuza Abruzzi é um nome que se ventila há muito tempo, né? E que mais está estruturado nisso. Só que aí tem que ver, né? O cálculo político também tem que levar em conta a realidade, né? Qual a chance de uma chapa que pode ser que esteja se esvaziando aos poucos ter sucesso, mesmo com a chancela do prefeito Apolo, né? O prefeito Apolo também não é a figura que tão unânime, lembrando que na última eleição contra a ex-prefeita Estela, a diferença foi 200 e poucos votos, né? Isso aí também tem que levar em conta. Qual é a força do nome Apolo hoje em dia? Não, o MDB não tem outro nome, tá? Pode eles fechar uma aliança e se coligar com outro partido e indicar a vice-prefeitura. Agora, ou dentro do MDB não existe outro nome que não é a Neuza. E além do que tu falou do Apolo o Apolo, como não concorre mais, porque, por exemplo, assim, na última eleição se tentou a Neuza Abruzzi, ela foi lançada como pré-candidata. Quando viu que ele embalou, o Apolo disse: é eu, o Apolo manda. Agora o Apolo manda até onde sem poder concorrer. Ele pode só vir vereador, que ele já disse nesse evento, inclusive, que não deve vir. Mas ele, sem o mandato, ele perde força também, sem poder concorrer a uma reeleição. Até porque, me desculpa o prefeito Apolo, né? Agora vem as palavras minhas mesmo. Mas, assim, a política, como o Bento falou, é muito difícil fazer um sucessor, é difícil lançar sucessor. Mas o prefeito Apolo, ele também tem que tirar um tempo para descansar. Foram 8 anos de trabalho duro, ninguém estava colocando em xeque o trabalho do prefeito Apolo. Ele tinha sido vereador antes também, ele veio de 12 anos de figura pública no mínimo aí na sequência. Exato, e a gente sabe que ser figura pública em tempo integral desgasta muito a pessoa, né? Também não vou ser um etarista aqui e dizer que o prefeito Apolo já é um idoso e por isso não deveria trabalhar. Não, muito pelo contrário. Só que são 12 anos de vida pública, exposição pública, né? Ser prefeito, ser vereador é um cargo que te demanda 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente sabe que teve críticas ao governo quando teve as enchentes agora esse ano, inclusive na imprensa a nível estadual, né? O jeito que essa administração tratou ali a enchente, né? Que pode também ser uma marca ruim, né? De um mandato que não foi ruim, né? Na visão não foi um mandato de todo ruim, só que são 12 anos de trabalho, né? Trabalho ininterrupto, né? Até que ponto o prefeito Apolo deveria se colocar como o chefe desse partido por mais tempo, né? Daqui a pouco abrir espaço para que outras lideranças surjam, né? Na próxima pauta, a gente poderia, na realidade, em vez de gravar como podcast, escrever uma carta, né? Que foi isso que o vereador Schumacher fez essa semana. Escreveu uma carta em suas redes sociais e divulgou ela, né? Uma carta de... eu não sei nem se existe esse termo, né, Gui? Mas é uma desaproximação do governo, né? O vereador Schumacher, ele saiu fora da administração, né? Para alçar novos voos, né? O vereador Schumacher, ele mostrou que ainda tem uma relação, pelo menos intrínseca, com o PT, né? Porque como o PT gosta de escrever uma carta, né? E daí o Schumacher foi lá e escreveu uma carta para anunciar essa saída do governo. Mas é isso mesmo, brincadeiras à parte, o vereador Cristiano Schumacher, que apoiou, que entrou no fim da gestão passada do Apolo na administração, e estava na administração até segunda-feira, entregou seus cargos e saiu nessa carta dele agradecendo ao prefeito Apolo e informando que irá alçar voos maiores no próximo pleito. Ao que indica, a candidatura dele a prefeito, que é uma coisa que já vem sendo ventilada ao longo de muitos anos e que
segundo o Matheus, que ele vai dizer agora onde é que foi a tomada de decisão do Schumacher de secretário. Ao que tudo indica, o vereador Schumacher está escutando aquilo da Ponte pra cá, né? Que foi o primeiro lugar, pelo menos, né, Que tu escuta em primeiro lugar. o primeiro lugar que eu escuto em que se fala abertamente que o vereador Schumacher pode ser o eterno vereador, né? Porque aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, Gui. Aqui a gente fala o que tem que ser falado. E se o vereador Schumacher escutou, um abraço para ele e para a família dele, né? E tomara que sim, seja um passo à frente na carreira política do homem, né? Vai saber. Isso, ele sai do governo, junto com ele sai todo o PDT, tá? Na semana anterior a isso, o Giovanni Garcia, que foi vice-prefeito do Brum e que já estava no governo, entregou seu cargo, anunciou que estava saindo para liderar o PDT nesse processo. O Schumacher ainda não está no PDT, mas todo mundo diz que ele tá, porque só se aguarda a questão da janela mesmo, para ele não perder o mandato dele, já criar uma cadeira eleita pelo PTB, né? Sim, como a gente já explicou, tem um determinado período em que tu pode fazer isso, então, só que a gente vai acompanhando os seus asseclas, né? Os movimentos dos seus asseclas que dizem, também traduzem o que ele vai fazer, né? Isso. E essa semana, o secretário Alexandre Lobão, que é o secretário da Stasi, que era o secretário indicado pelo Schumacher, saiu do governo e o Schumacher anunciou numa carta que estava entregando seus cargos e que agora iria alçar voos maiores. Isso é uma pauta que acaba andando um pouco junto com a anterior, porque ainda no evento do MDB, o Schumacher não foi e rolou aquele comentário do PDT de que ainda não estava fechado, não tinha presidente do PDT. Agora, tudo indica que o PDT não vai concorrer com o Neuza Bruse, né? A não ser que a Neuza aceite o serviço dele. Porque se ele fosse aceitar o serviço da Neuza, ele não teria por que sair do governo. Esse ato mostra que ele não vai aceitar ser vice. Ou ele vai articular com outras figuras, que pode ser o Douglas Martelo, pode ser a Estela, pode ser o próprio Márcio Barcelos, este que segue no governo, mas com a Neuza, a princípio, só se a Neuza aceitar ser vice dele. Pelo menos esse é um movimento que se lê quem está vendo de fora, né, Matheus? E também por isso que a gente puxou na outra pauta entender qual é a posição do MDB quanto a isso tudo, né? A gente sabe o peso que tem o vereador Schumacher, né? O vereador mais votado da história da Alvorada, é isso, Gui? Isso, num pleito ele é o vereador com mais votos numa eleição. Em um dos pleitos a gente já reclamou aqui, né? Eu falo a reclamação mesmo, que a gente já reclamou porque a gente quer testar a força também do vereador Schumacher, né? Numa campanha aí pro executivo, né? E é um apoio importante, né? A gente também tem que continuar acompanhando quais são os próximos movimentos do PDT como partido e ver quem que eles vão ir junto, ou talvez até mesmo lançar uma candidatura própria, né? Articular com alguma outra liderança da cidade aí, lançar uma chapa própria. Tudo pode acontecer agora, né? Por mais que o Schumacher não esteja no PDT, o PDT já declarou apoio, isso oficialmente, o PDT já declarou apoio à pré-candidatura do Schumacher. Isso está declarado. O pré-candidato que o PDT apoia é o Schumacher. Por isso que a gente diz que a tendência é que ele vá para o PDT. E essa mudança acaba acarretando em outra série de mudanças, né? Porque a saída do Giovanni Garcia faz com que Ayrton Pacheco, que é suplente a vereador do MDB, que estava na Secretaria de Regulação Fundiária, assuma a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, secretaria que ele já foi secretário em outro momento. No seu lugar, Marquinhos, que estava na Câmara de Vereadores, sai da Câmara e assume a Secretaria de Regulação Fundiária. Por quê? Neuza do Salgado, que era secretária de Educação até a última semana, na Feira do Livro e tudo mais, volta à Câmara de Vereadores. A primeira sessão dela foi a sessão dessa terça-feira, a gente está gravando esse programa na quarta, a primeira sessão dela foi ontem, e com essa sessão a gente tem o retorno da Neuza ali, e Luciana Fernandes, que era a diretora pedagógica da SMED, assume a SMED até segunda ordem. A SMED, que é uma secretaria que também vai ter impacto na administração do Schumacher. O Schumacher tinha diretoras em escolas indicadas. Na teoria, a entrega de cargos deve impactar nisso. A gente sabe que a diretora do Cecília Meirelles, que é a diretora Priscila, era uma diretora indicada pelo Schumacher. A Luciana Fernandes, no ato que ela assume, ela disse que não vai mexer na diretoria. Só que isso foi antes do Schumacher anunciar sua saída do governo. A gente não sabe se a Priscila fica ou não e se existem outras diretoras indicadas pelo Schumacher, se elas ficam ou não, né? Mas a saída do Schumacher do governo movimenta diversas cadeiras da administração, né? É uma dança das cadeiras que está acontecendo, né? Porque realmente isso tudo a gente vê também muito por causa do nome, a força do nome Schumacher, né? Toda essa estrutura que ele leva consigo saindo do governo, né? Porque isso aí mostra o poder de articulação do Schumacher também, e quão tradicional é esse nome na Alvorada, né? Então, voltando, né, de encontro a outra pauta ali, que foi falado do evento do MDB,
demonstra que realmente é um baque forte para essa administração, né? E é um baque forte para a próxima eleição, porque tudo se encaminhava para uma chapa Neuza Schumacher, né? E agora já não, completamente ao contrário. Né? É isso que a gente vai ter que ficar monitorando para entender como é que vão ser quem vai estar concorrendo no próximo pleito. Isso. Inclusive, acabo de receber uma nota oficial do MDB informando que segue a candidatura de Neuza Abruzzi como pré-candidata e que a administração municipal não vai se... Eu vou utilizar o termo correto aqui, tá, Matheus? Para nós não errar. No momento nós não errar. Ipsis literis. Isso. A continuidade deste trabalho está na força da nossa pré-candidata à prefeitura Neuza Abruzzi, uma professora e mulher alvoradense. O MDB segue construindo um projeto coletivo junto à comunidade e aos mais diversos setores. A verdade é que o município vive uma nova fase, sim, e nenhum projeto político pessoal de poder pode ser colocado acima do bem comum. Eles não direcionam essa nota ao Schumacher, mas ao que tudo indica deve ser uma questão envolvendo uma resposta a essa saída do governo. E agora a gente precisa acompanhar as próximas cenas, as cenas dos próximos capítulos, né? Porque toda essa movimentação de novo. E daí agora a gente vai entrar num ponto. Se o Schumacher nos escuta, que 99% algo tudo indica sim. Algo tudo indica sim. Essa atitude dele, agora se ele tem que vir de candidato a prefeita. Se ele fez todo esse auê e se lança 12 mil candidato a vereador, não dá. O que tu acha? Se tu trucou, tem que ir até o fim. Tem que pedir o Vale 4, tem que retrucar, envidar, tocar tudo pra cima. É isso aí. Agora tu não é mais administração, e agora eu tô falando contigo, Cristiano Schumacher, né? Tu não é mais administração. Agora tu não é mais vidraça, tu é pedra. E tem que atirar essas tuas pedras aí e vir pra estourar, né? A gente sabe que a história da Alvorada é rica em causos, momentos, movimentos, né? Por isso que a gente trouxe também o nosso querido Mosquito aqui para ter essa coluna, né? Uma coluna tão interessante assim, que vai falar da trajetória da família Barcelos, né? Isso. Uma família que, assim... Bom, as palavras do Mosquito vão ser... Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser bobagem perto do que ele falar, mas eu mando um abraço pro Charles Barcelos aí, que... Ouvinte, né? Ouvinte. Espero que esteja ouvindo, né? Se o Schumacher escuta, o Charles não escutar, é loucura. Mas é isso aí. Vai falar sobre um pouco da trajetória da família Barcelos, que também é um objeto de estudo, porque é uma família tradicional aqui na Alvorada, né? E um pouco da relação do bairro Passo da Figueira com eles, tá? Também tem essa relação, assim. Então, assim, ó, sem mais delongas, bota a marcha nessa coluna aí, ô Mosquito. Olá, ouvintes Da Ponte Pra Cá. Eu sou o professor Fabiano e vim trazer mais um pedacinho da história de Alvorada para vocês. Na estreia da coluna, apresentamos a história do Passo do Feijó, onde surgiu o primeiro núcleo urbano da futura cidade de Alvorada. Hoje chegou a vez de conhecermos o lado leste do nosso mapa, o Passo da Figueira. Para falar do território do Passo da Figueira, que se estendia das imediações da atual Vila Formosa, entre a Avenida Getúlio Vargas e o Rio Gravataí até a região do Passo dos Negros, a maior parte do território de Alvorada, portanto, é preciso lembrar o nome da família Barcelos. Mais ou menos na mesma época em que Manuel de Souza Feijó chegou por aqui, em 1780, Diogo Inácio de Barcelos era proprietário de uma vasta extensão de terras que compreendiam parte da aldeia dos Anjos de Gravataí e Viamão, incluindo o território do Passo da Figueira, que ainda não era chamado assim. Um dos homens mais ricos do seu tempo, Diogo Barcelos era um dos maiores produtores de farinha de trigo e de mandioca do estado. Possuía mais de 200 reses e no seu inventário, em 1818, consta a propriedade de 15 escravos. Mas não há ainda registros de que nesse período a região do Passo da Figueira tenha sido ocupada para fins de habitação, como acontecia no Passo do Feijó.
Aparentemente, isso só vai acontecer na metade do século XIX, já com o neto de Diogo, também chamado Diogo Inácio de Barcelos. A partir daí, podemos perceber a presença e a influência social e política dos descendentes de Diogo Neto, como Podalírio Inácio de Barcelos, sua esposa Salomé, Norberto Inácio de Barcelos, Normélio Pereira de Barcelos, todos proprietários de áreas rurais e produtores no Passo da Figueira. Assim, na época da emancipação de Alvorada, apesar de já haver ali alguns loteamentos consolidados, como nas vilas Salomé, São Pedro, Tijuca, Piratini e Vila Isabel, a maior parte do Passo da Figueira permaneceu ainda por bastante tempo com uma baixa população, o que se modificou drasticamente entre os anos 70 e 80, com o surgimento de loteamentos intermediários na região da Vila Maria Regina, na Nova Americana, e principalmente a criação do Parque Residencial Jardim Umbu. Hoje, o lado leste do mapa já concentra a maior parte da população de Alvorada, e é a região com o maior potencial de expansão urbana da cidade. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e um abraço. E por último, mas não menos importante, agora eu acabei com o nosso editor, né, porque botei essa pauta por último, então vai ser obrigado a ter a última pauta. A gente vai falar mais uma vez sobre a Lei Paulo Gustavo, que vai trazer, ainda não trouxe, mas está se encaminhando para trazer recursos para o nosso município. A gente já falou, chovendo molhado, a gente falou da importância da cultura aqui para Alvorada, mas agora finalmente temos os nomes dos que foram, né, contemplados nesses dois editais, né? Desses dois editais nessa grande festa que é o edital aqui para a cultura da Alvorada, né? Isso, e temos nomes conhecidos da cidade, né? Alvoroço foi contemplada, o nosso querido Mosquito tem um projeto contemplado, que é uma honra para nós estar aqui com ter um participante desse programa. A gente, infelizmente, tinha, né, Matheus, um projeto escrito, a gente queria trazer uma temporada aí do podcast da Ponte pra Cá em vídeo. Vamos atrás de tentar, com recurso, buscar mais uma chance. Não tá morto quem peleia. Isso. Nosso querido amigo Bruno Monroy tem um projeto contemplado. Então, pô, uma série de pessoas que a gente conhece. Linda Rochai, né? Professor Denilson, que tem um trabalho muito interessante com o fanzine. O John, que é o Dona Conceição, da Conceição de Dona Conceição. Maninho Melo, nosso querido cancioneiro que já foi citado aqui, né, nos assuntos enchentes. E a gente está citando aqui algumas pessoas, e não é só porque são pessoas que a gente conhece, são pessoas que têm de fato um currículo interessante na cidade. Nós estamos citando porque somos uns mascarados. E também, né, queremos mostrar que nós conhecemos bastante gente aqui nessa cidade, né? Mas assim, são pessoas, além deles são diversos outros projetos, eram 40 trajetórias, era um filme, dois curta-metragens ficcionais, documentário, videoclipe, filme estudantil, uma série de projetos que foram contemplados e que a gente vai agora acompanhar a trajetória desses projetos, né? A gente fica muito feliz em ver que a Alvorada tem tudo para se tornar um polo cultural. A gente, como eu disse, é uma lista preliminar que saiu, ainda existem outras questões ainda nesse fase de recursos, fase de habilitação, entrega de documentos, mas ao que tudo indica, 2024 tem tudo para ser um ano muito forte para a cultura, porque além disso vem a Lei Aldir Blanc 2, né? O Guilherme está sendo modesto, né? Porque ele também foi um dos contemplados na trajetória e você escutou primeiro aqui, né? Da Ponte pra Cá, né? Ele como eu já bem disse em alguns episódios aqui, que ele é um produtor cultural, né? Agora um produtor cultural chancelado pelo município de Alvorada, né? Pela sua trajetória. Ele que já era chancelado pelo estado do Rio Grande do Sul, né? E como o Schumacher, ele vai alçar novos voos. Daqui a pouco ele vai pegar esse recurso também pelo governo federal, que sai o Mercosul. E a gente... Que desgraçado. E a gente se desafia, para fugir um pouco do assunto de mim, não gosto de falar da minha pessoa, a gente está propondo um desafio, né, Matheus, para o próximo ano,
que é acompanhar esses projetos, tá? A gente divulgou muito, e brincadeiras à parte com todo mundo que está contemplado e tudo mais, a gente divulgou muito no decorrer do ano, em mais de um programa, a importância que esse edital tinha para a cultura da cidade. E de nada adianta as pessoas vencerem, e a gente citou várias pessoas que ganharam trajetória, mas várias pessoas que ganharam em projeto, tá? Alvoroço ganhou projeto, o Mosquito ganhou projeto, o Bruno Monroy ganhou projeto, as pessoas não ganharam trajetória, ganharam projetos. A gente está se desafiando, a gente vai fazer o possível para isso, para a partir do ano que vem, quando esse recurso começar a chegar e os ativistas culturais começarem a produzir seus projetos, a gente divulgar, a gente fiscalizar isso. Porque de nada adianta o recurso vir e isso não chegar na população. Não chegar num clube de cinema como tem, não chegar no incentivo audiovisual, esse filme não chegar na população, não movimentar uma economia, porque de nada adianta a pessoa ganhar o dinheiro só para ela. A Paulo Gustavo, ela prevê que movimente a economia criativa. Então a gente não sabe se num formato de coluna, se de tempos em tempos, como a gente nosso programa é quinzenal, uma vez, um dos programas nós sempre vamos trazer a Paulo Gustavo, um mês sim, um mês não, e fazer um resumo dos projetos, mas a gente vai acompanhar muito a questão da execução dessas paradas, né, Matheus? E muito também para prestigiar, né, quem ganhou, porque existem critérios para ser contemplado, né, nesse edital, né, e que a gente espera que todos os projetos sejam entregues, sejam bons projetos, sejam projetos interessantes aí, e que a gente consiga também utilizar aqui o nosso espaço para promover também, né, um pouco de publicidade para esses projetos, também não sendo nenhum soberbo, dizendo que a gente é um canhão de audiência e tal, mas, né, mais um lugar em que a gente possa conversar sobre isso, apresentar, daqui a pouco a pessoa que ganhou o edital explicar também, né? A gente... um modelo de entrevista, ter convidados de vez em quando para falar sobre isso, ou pedir que através de coluna o desenvolvedor do projeto fale um pouco sobre o seu projeto, em que pé anda, né? Ajudar na divulgação mesmo, né, Matheus? Não é só também, parece que a gente está querendo cobrar, não, a gente quer ajudar que esses projetos alcancem mais pessoas, né? Até porque o nosso objetivo aqui é com a Alvorada, né, com esse município aí que é tão caro a todos nós, né, e que agora tem essa possibilidade de apresentar coisas novas, inovadoras aí. A gente acredita que a maioria dos projetos aí são super bem estruturados, são de pessoas que estão a fim de fazer mesmo, né. Muito também a gente falou que esse dinheiro tinha que vir e ficar na Alvorada. Isso aí também é uma coisa importante, né? Não adianta o cara pegar o dinheiro para fazer um projeto e fazer um projeto lá em Santa Cruz, fazer um projeto em Porto Alegre. Não é só porque ele tem comprovante de residência aqui na cidade que ele tem que executar aqui também, né? Sim, como a gente falou na pauta econômica, né? Sobre os novos investimentos aqui na cidade, né? Que isso também seja um investimento, né? E se traduza em coisas duradouras para nós aqui mesmo, nossa população aqui que precisa tanto de cultura. Sim, com certeza, cara. Acho que é importante isso. E também nós vamos, a partir assim, do momento que começar a sair os editais da Aldir Blanc, nós também vamos começar a acompanhar. A gente sabe que o município já está habilitado a receber mais 1.300.000 via Aldir Blanc 2. Isso também vai ser outro recurso importante. A Alvorada nunca teve tanto recurso na área cultural, tá? Nunca houve tanto. Teve Aldir Blanc 1, agora tem Paulo Gustavo, vem Aldir Blanc 2. A Alvorada está muito capacitada, Conselho de Políticas Culturais aplicado, Sistema Nacional, Sistema Municipal, plano de cultura, tudo pronto, sabe? A Alvorada tem tudo para, sob a liderança do atual secretário, da atual administração, ou dos próximos secretários que vêm, porque a gente sabe que em abril ali, hoje o secretário é o Chorão, já você cheira, se ele concorrer em abril ele tem que sair, mas esses projetos não podem ser ligados a uma pessoa, tem que ter continuidade. E a gente sabe que tem tudo para ser a Alvorada se tornar, sim, um polo cultural e desenvolver muito culturalmente. Que esses editais aí, eles se transformem numa política de Estado e não numa política de governo. Essa semana teve tantas pautas que a gente não conseguiu nem falar de alguns assuntos, né? E esse é o ambiente da Alvorada, né? Um ambiente que efervesce, né? Uma cidade com uma trajetória tão bonita, uma construção tão legal aqui, né? Por exemplo, no final de semana passada, lembra que hoje a gente está no dia 6, teve concurso público para a municipalidade aqui, a gente não conseguiu nem entrar nesse ponto, né? De tanta coisa que está acontecendo, porque a gente tem que, né, também não podemos fazer um programa infinito aqui, né? Então são escolhas. Só que acredito que esse é um programa bem longo, né? Porque foram tratados de pautas bastante importantes, né? E eu fico aqui com o meu abraço, meu até logo, para vocês, audiência, e também para o meu contemplado aqui, Guilherme Bunda, né? Contemplado mais uma vez, né?
E também um abraço a todos que foram contemplados nos editais, todos que conseguiram um emprego nos mercados que abriram e que vão conseguir um emprego na metalúrgica que vai abrir. E é isso que fica aqui dessa quinzena, né? Fica o meu abraço. Isso, vamos seguir. Como a gente disse, teve outras pautas que ficaram de fora. A gente até atrasou um pouco a gravação, como o Matheus disse lá no início, propositalmente para falar da Paulo Gustavo. A gente tinha um pouco da esperança também de poder anunciar nosso programa, que acabou não rolando. Mas fica o nosso abraço, a gente volta 15 dias com mais um programa.